Por que será que sentimos que temos o dever de ajudar pessoas com os problemas que elas mesmas não querem resolver? Essa é uma questão que eu carrego há muito tempo comigo, porque até mesmo se você for do tipo de pessoa que, não tô nem aí pra ninguém, eu quero que vá todo mundo pra merda, até você vai encontrar situações na sua vida onde você vai se pegar botando esforço para ajudar alguém que você gosta da pessoa, que você tem alguma conexão, alguma coisa que aproxima você daquela pessoa, e você se sente no papel de fazer alguma coisa por ela. Às vezes você quer mostrar gratidão para a pessoa pelo algo que ela fez por você, e você acaba se pegando nessa situação, onde você veste a camisa da pessoa para jogar no time dela, entra em campo, e depois de alguns minutos que a partida tá rolando, você começa a perceber que você é o único jogador em campo, e que a própria pessoa, que é o jogador principal do time, decidiu ficar no banco. E pode ser uma questão bastante difícil de lidar, principalmente se você é o tipo de pessoa, como eu já fui, de ser um ser humano agradável, um ser humano que gosta de agradar as pessoas, cuidar das pessoas, que tende a evitar conflitos. Então eu quero dividir minha filosofia de vida para lidar com essas questões e como eu vejo elas, que pode parecer meio ríspida, meio fria, mas tem muito mais amor por trás dela do que parece. Se ficar até o final do vídeo, você vai entender o papel que o amor faz em toda essa questão. Quando você começa a encarar que talvez você tenha que abandonar o campo e deixar a pessoa no banco e ver o time dela tomando goleada atrás de goleada, enquanto ela fica chorando no banco, dizendo que não pode fazer nada, pode parecer que você está desistindo da pessoa, mas quando se trata de um indivíduo, de um ser vivo, a única coisa que desiste ou não desiste desse indivíduo é ele mesmo. Você consegue ver o impasse que se cria? Que por mais que você carregue essa função, esse peso de que você é a pessoa que tem que cuidar e tem que fazer acontecer, se a própria pessoa não estiver interessada em fazer acontecer, não importa o quanto esforço você coloque, e principalmente, não importa o quanto a pessoa peça por ajuda. O que importa é o quanto ela se ajuda, é como ela age. E essa diferença entre o que você fala e o que você faz, ela acontece em vários outros aspectos da nossa vida e que a gente simplesmente não se toca. Inclusive eu vou deixar um vídeo num dos dois lados aqui, que é sobre o quanto você não quer o que você diz que quer, onde eu abordo um desses efeitos dessa diferença entre o que você fala e o que você faz. E o querer é justamente um dos maiores desses, onde a gente tem a cultura, o costume de falar, eu quero, e acreditar que isso é realmente o que a gente quer, que isso é realmente com o que a gente se importa. Quando a gente olha na prática, você vai ver que a sua atitude não é correspondente com o que você fala. E a mesma coisa se aplica com ajudar. Tem muita gente que pede ajuda, eu queria tanto que alguém me ajudasse, eu queria tanto que alguém fizesse alguma coisa por mim, só que a própria pessoa não está fazendo nada por ela. E um outro cenário onde você encontra ainda mais corrente, mais coisas que prende a gente nesse papel de devemos, de obrigação, é dentro da família. E na América Latina em geral, você encontra essa cultura familiar muito forte. E um dos fatores que influenciaram isso, com certeza, foram as colonizações. Da forma que os países foram colonizados, a família foi sempre colocada no centro. Os próprios colonizadores, quando estavam nos países, a única coisa que importavam com ele não era aquela terra, não era a prosperidade que ele ia trazer para aquela terra, era o que ele ia conseguir tirar para a família dele. E esse modo de operar deles acabou influenciando toda uma cultura que foi se espalhando pelo país, e no Brasil você vê isso com muita força, onde nós sempre nos importamos centralmente pela nossa família. A nossa família é o que importa. E por família a gente inclui as pessoas que a gente é chegado, que a gente tem próximo e que a gente tem cuidado por elas. E avaliar todas essas questões sobre os fatores que criaram e desenvolveram essa cultura familiar me faz questionar sobre como uma cultura é gerada, se é sempre das lideranças para os liderados ou dos liderados também para a liderança. E um dos fatores da cultura familiar que foi desenvolvida na América Latina, eu vou falar em específico do Brasil porque é onde eu tenho a minha maior vivência. Uma das características da cultura familiar que eu vejo no Brasil é essa ligação aonde nós temos que estar junto. A gente não pode separar, a gente é uma tribo, a gente tem que estar junto. Você consegue até notar que o apego das nossas pessoas pela família é muito diferente. Contanto que eu sempre acho fascinante o quanto você vê pessoas que se mudam para outros estados ou para outros países e as pessoas dificilmente se conseguem manter lá.
Porque as pessoas sofrem porque estão longe da mãe, estão longe do pai. Pessoas casadas, pessoas que têm marido, esposa, filhos, que já têm a própria unidade familiar de certa forma, sentem muita dificuldade de conseguir se desvencilhar da família. E toda essa ideia de que nós estamos juntos e que a gente é um grupo e que a gente não pode se separar, faz com que as pessoas acreditem que você não pode dar as costas para sua família de jeito nenhum. E levando a caso mais extremo aqui, isso se aplica até em casos onde a sua família é violenta com você, tanto mentalmente, fisicamente ou de outras formas, ou quando a tua família tem uma cultura de ódio forte, onde as pessoas acabam só se usando de certa forma. E é muito curioso porque tudo isso fica numa camada mais profunda, onde as coisas acontecem, porque na superfície fica um discurso de a gente se ama, a gente é família. Eu falo isso, eu faço isso porque eu gosto de você. E cria uma confusão na cabeça das pessoas. Por mais que ela sinta que ela está sofrendo uma parada muito doida, ela fica pensando, pô, mas eles me amam, eles são minha família, eles gostam de mim, eles estão fazendo isso pro meu bem. Então a pessoa começa a associar, inclusive, esse tipo de violência com a ideia de amor. E ela começa a acreditar que amar é isso, amar é se tratar dessa forma. Mas isso já é até um outro aspecto, mas saindo desses exemplos mais exagerados, uma das visões do amor que a pessoa acaba tendo é: a gente é família, a gente se ama, logo eu não posso dar as costas para você, mesmo quando você não entra em campo pelo seu próprio time. E quando você não tem essa percepção que eu falei no início sobre o quanto não importa o quanto você ajuda a pessoa, e sim o quanto ela se ajuda, você fica presa nesse ciclo vicioso, porque você sente que é o seu papel ajudar, você sente que isso é amar, isso é ser família. E isso não é um foda-se para a família e que você tem que dar as costas para todo mundo. É só você entender e ponderar o que está acontecendo, qual é a situação. Porque a gente não nasceu com um contrato assinado de carregar ninguém nas costas. Principalmente alguém que não quer ser carregado. Ou melhor, alguém que quer ser carregado porque não quer andar com as próprias pernas. Então é necessário fazer uma avaliação consciente do quanto você está ajudando a pessoa a alavancar o que ela já está fazendo para ela mesma, ou o quanto você está sendo um amortecedor para impedir que a pessoa sofra as consequências das próprias decisões. E isso não é só sobre família, isso se aplica a todas as pessoas que a gente tem carinho à nossa volta. Porque a gente gosta dessas pessoas e a gente quer que elas sejam 100%. E quantas vezes você se interrompe no seu processo de se tornar 100% de você mesmo para poder ajudar alguém a ser o 100% dela? Como você vai fazer alguém ser 100% se você não é 100%? E essa pergunta você consegue adaptar ela para qualquer coisa da sua vida. Como você pode ajudar alguém a ser feliz se você não é feliz? Como você pode ajudar alguém a ter dinheiro se você não tem dinheiro? Você percebe como é necessário, como indivíduo, você cuidar do que você recebeu primeiro, cuidar do que você tem, da tua real responsabilidade, que é o seu corpo, essa vida, para poder ser capaz de ajudar outras pessoas a cuidarem delas, cuidarem do que elas receberam? Porque se você, em primeira mão, não está fazendo por você, não está construindo em você, como você espera poder levar isso para alguém? E onde é que o amor entra nessa ideia onde é necessário a gente deixar a pessoa sofrer as consequências das próprias escolhas? O amor é sobre respeitar a decisão que aquela pessoa está tomando. Às vezes a pessoa está tomando uma péssima decisão. Sim, mas quem está tomando essa decisão? De quem é essa vida? Por que você é a pessoa responsável em corrigir o que essa pessoa está fazendo na vida dela? Tudo bem que você vê o que você sente por essa pessoa como amor, mas se for realmente amor, você vai respeitar a decisão que essa pessoa está tomando e não fazer o que você quer fazer, o que você acredita que é o certo. E um dos maiores exemplos disso é Deus. E não importa se você acredita em Deus ou não, mas só entende Deus como a entidade que Ele é. Se você vê a Bíblia ou vê qualquer outras descrições de Deus, você sempre vê Ele correlacionado com amor. E o próprio Deus, sendo a forma mais pura de amor, não intervém nas nossas próprias decisões. Ele não fica impedindo a gente de sofrer as consequências das nossas escolhas. Muitas vezes você vê alguém questionando, por exemplo, se Deus existe, por que existe maldade? Se Deus existe, por que existe fome? Mas percebe que todas essas consequências ruins que a gente vê a humanidade passando, não é porque Deus não faz a parte dele. É justamente porque Ele, sendo o amor que está descrito que Ele é,
Não faria sentido se ele ficasse impedindo a gente de sofrer as consequências das nossas próprias escolhas. A gente está no nosso processo de desenvolvimento, tomando nossas próprias decisões, e se tivesse sempre ele impedindo a gente de sofrer as consequências do que a gente está fazendo, como a gente iria aprender com as decisões que a gente toma? Mesmo você não acreditando em Deus, o que não faz diferença porque eu estou querendo dizer aqui, você consegue entender o sentido disso? Porque a gente tem uma visão de amor muito deturpada, que amor é sobre fazer o que a gente quer, o que a gente acredita, é sobre intervir, é sobre passar por cima de tudo. E muitas vezes isso nem é amor, é só a nossa própria vontade, encapada por uma ideia de amor. E por isso que eu vejo o amor como uma forma predominante de encarar essa situação. Porque é sobre respeitar outra pessoa. Se ela está querendo você vai se chafundar? Enfim, se ela está querendo se afundar na lama, ele é um ser humano consciente. Ele, adulto, sabe o que está fazendo. Se chafunde. Vai, eu vou ficar aqui assistindo. A hora que você quiser sair e se limpar, eu tenho água, eu tenho toalha. Mas aí você tem que querer sair para se limpar. Eu não vou atrás de você na lama com toalha, sabonete, com balde de água porque você está sujo. Não é assim. E quando você para avaliar a vida, a sua própria experiência, você vê que muitas das vezes o melhor que você pode fazer para uma pessoa é não ajudar ela. Quantas lições na sua vida você já não aprendeu porque você tomou no cu? O quanto será que se você tivesse alguém correndo atrás de você, te dando todo o carinho, todo o dengo, te impedindo de sofrer qualquer consequência, você teria aprendido o que você aprendeu? E toda essa ideia faz pensar o quanto alguma coisa não pode acabar sendo injusta de várias perspectivas diferentes. E realmente a questão da justiça é um dilema que atravessa todo esse ponto. E eu particularmente acredito que o mundo não é justo e não tem o que fazer. Eu vou deixar um vídeo onde eu abordo essa ideia, porque a gente carrega essa impressão de que o mundo tem de alguma forma uma essência justa, que ele tem uma justiça, mas na verdade o mundo não tem nada de justo. A justiça nasce do ser humano, por incrível que possa parecer às vezes. Te vejo no outro vídeo e busque conhecimento.